Gente, eu quero que você me dê de presente a sua atenção. Eu tenho um desafio. Eu compartilhava um pouco mais cedo com alguns irmãos aqui. E o desafio é externar um sentimento. Já por 12 anos eu tenho servido a Igreja do Brasil em várias cidades e estados, e eu tenho percebido uma coisa. Eu não quero ser um profeta do caos aqui nessa noite. Só tenho um pouco de paciência, que no começo eu vou trazer um diagnóstico um tanto caótico. Mas é minha intenção, à luz das Escrituras e com a ajuda do Espírito, trazer um prognóstico que vai dar esperança ao povo de Deus, amém? Preste atenção, nós precisamos discernir algo. E o que precisamos discernir? O espírito dessa época. Nós precisamos responder, e eu penso que pronto está chegando o tempo em que nós vamos precisar responder por que o número de evangélicos nessa nação é exorbitante. Por que os nossos ajuntamentos e conferências mobilizam multidões, e na medida que o número de evangélicos cresce, cresce também o caos, a desigualdade e a corrupção? Olhe para mim, você e eu temos que dar uma resposta. Então, eu quero tentar olhar e fazer um diagnóstico aqui, introdutório. Por que chegamos onde chegamos? Eu não tenho a pretensão de com essa palavra explicar tudo, até porque eu não tenho todo o entendimento, e nem aquele entendimento que eu tenho é possível de a gente compartilhar aqui, mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho visto, e não apenas tenho assistido, eu tenho me enganjado para a mudança delas. Primeira coisa que eu estou convencido, boa parte do caos na nossa nação é resultante do mau uso do púlpito. Nos falta evangelho. Nós temos muitos fragmentos de evangelho, mas não temos uma compreensão do conteúdo, da abrangência e das aplicações do evangelho. Eu passei o último ano inteirinho, tanto localmente, na família dos que creem, bem como servindo em outras localidades, pregando o evangelho. A coisa mais difícil que tem é você pregar sempre o evangelho. Você que é pastor local, quem aqui é pastor de uma comunidade, de uma paróquia? Pregar o evangelho todo domingo é quase que uma tarefa impossível. Por quê? Porque o evangelho é uma mensagem singular. Mas eu quero compartilhar o porquê nós não estamos observando um resultado. Porque não há uma transformação real. E repito, eu não estou aqui como profeta do caos, mas eu quero constatar uma verdade. É meio que um choque de gestão no começo. A primeira coisa, eu quero ler com vocês Romanos capítulo 1. E eu vou tentar fazer algo, irmãos. Qual? Ler pouquíssimos versículos com vocês. E os irmãos que nos conhecem sabem do desafio que é isso. Eu prometo que eu vou tentar. Romanos capítulo 1. Versículo 16. As Escrituras dizem assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Eu não quero nem o texto todo, nós temos feito uma série na família dos que creem de exposição de Romanos. Já estamos há mais de 20 e tantos domingos expondo Romanos versículo por versículo. Temos percebido muita vida, você tem acesso a essas mensagens nas plataformas digitais. Mas uma das coisas que mais mexeu conosco nessa exposição, nessa averiguação mais detalhada do Evangelho, é esse versículo: o Evangelho é o poder de Deus. Então a maior manifestação de poder que nós podemos dar não são sinais ou prodígios, mas é a exposição, é a pregação do Evangelho, é tornarmos a fazermos bom uso do púlpito, expormos o Evangelho como o poder de Deus. Preste atenção, por favor, o Evangelho não tem poder, o Evangelho é poder, amém? O Evangelho não contém um pouco de poder, ele é o poder de Deus. E numa primeira abordagem, o Evangelho é um anúncio, não é algo que fazemos, é algo que Deus fez por intermédio do seu Filho. Mas quando nós olhamos para a história, nós percebemos que nós estamos lidando, eu posso traduzir o espírito da época, numa maneira mais atual, como relativismo.
Qual é o espírito da nossa época? Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 2, verso 2, fala do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Qual é o espírito da nossa geração? Qual é o espírito dessa época? O relativismo. Mas qual é a origem do relativismo? Quando nós olhamos um pouco para trás, eu tenho feito isso nos últimos meses, detalhadamente, para tentar responder por que o número de evangélicos cresce assustadoramente na minha nação, mas não há eficácia. Onde está esse evangelho que nós lemos, que Paulo diz ser o poder de Deus? Onde ele está? E quando nós olhamos para a história da igreja, nós sabemos de muitos erros, mas quando olhamos mais detalhadamente, você descobre que a origem mais recente disso é algo que foi chamado no século XVIII de iluminismo. Quem já ouviu falar disso aqui? Levanta a mão. Uau! Então, basicamente, o iluminismo era um movimento que apregoava que qualquer coisa que não pudesse ser comprovada cientificamente deveria ser descartada, considerada como superstição ou falatório, ou fábula. Então, o que nós percebemos durante a história? O iluminismo trouxe contribuição política, trouxe contribuição social para o mundo da época, trouxe contribuição econômica. A base do iluminismo é liberdade, igualdade e fraternidade. Num primeiro momento, isso é quase o evangelho, se não fosse o quase. Liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, todos os movimentos na história, eles apregoam ter a mensagem, ter o antídoto ou o remédio para a liberdade, igualdade e fraternidade. Num primeiro momento, o iluminismo, o acesso ao conhecimento, às ciências, à tecnologia, à filosofia, soava como algo messiânico. Agora, o que nós percebemos na história é que o iluminismo nos ensinou a desvalorizar a história da igreja. Por quê? Por causa da mancha que existe na história da igreja e que nós, cristãos contemporâneos, não podemos negar. Mas o iluminismo nos estimulou a negar a história da igreja, nos levou a entender o cristianismo como parte do problema e não como a solução do problema. E eu também, se precisasse separar o termo, diria que a solução do problema não é o cristianismo, é o evangelho. Mas é o que o iluminismo fez. E por que o iluminismo fez isso? Porque tinha uma escatologia rival para promover. Essa mensagem de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de uma economia mais coerente, de políticas sociais mais interessantes, mais engajadas, soa como algo messiânico, soa como algo fantástico, mas com o passar dos anos, nós começamos a perceber que, na verdade, o iluminismo tinha uma escatologia diferente a promover. Uma plenitude dos tempos, uma consumação diferente. Eu quero que você, por favor, me dê de presente a sua atenção. Ouça isso, os iluministas diziam que a história mundial mudou realmente no século XVIII, nos eventos ocorridos na Europa do século XVIII. O que eles diziam? Tudo que veio antes do século XVIII é superstição, é fábula. E com isso eles estavam colocando toda a história do evangelho até o século XVIII. Então, tentando motivar as pessoas a entender, era uma coisa parecida assim: agora sim nós vimos grande luz. Tudo que veio antes do iluminismo, a idade das trevas, tudo isso é superstição, tudo isso é fábula. Agora nós vimos grande luz, ciência, filosofia, tecnologia, conhecimento mais acessível, mas como se fosse essa a grande mudança dos tempos. Preste atenção comigo, a falta de reflexão tem empobrecido a nossa postura, porque a gente não olha para trás. Então, por que o iluminismo fez isso? Porque tinha uma escatologia, uma plenitude, uma consumação rival ao evangelho. O que o iluminismo fez na história da igreja, gente? Presta atenção. Fez do evangelho
uma religião, não uma escatologia. Não a mensagem do ápice da história fez com que a vida, morte, ressurreição, ascensão e retorno de Cristo não fosse o ápice da história, mas o apogeu da história teria sido o século XVIII, teria sido o iluminismo com todos os seus desdobramentos. Então, o iluminismo fez do cristianismo uma religião. E o ponto principal é o seguinte: não pode haver dois apogeus na história. Se o iluminismo do século XVIII é o apogeu da história mundial, é de fato a grande plenitude dos tempos, Jesus de Nazaré não poderia ter sido. E aqui você começa a perceber como o espírito da época foi se desdobrando. Então, se ele é o apogeu da história, o Evangelho não conta a história que é de fato a escatologia de Deus, a solução de Deus para o mundo caído. O que nós percebemos com isso? Nós percebemos o seguinte: cristianismo feito como uma religião. Mesmo os iluministas nunca rejeitaram Jesus, preste atenção. Jesus tem lugar a bordo. Jesus é tipo um líder moral e ético que tem bons conselhos para uma vida espiritual, religiosa e, preste atenção, monástica, fora da realidade. Uma coisa, na verdade, que não é traduzida em uma prática, que não tem uma resposta. Um dos meus preferidos teólogos, chamado N.T. Wright, ele diz assim: quando o Evangelho torna-se uma religião, um simples manual de conduta moral, sua mensagem original é amordaçada e por fim silenciada por completo. Por quê? Qual é a mensagem do Evangelho? Como Deus se tornou rei na terra como no céu. Agora, por favor, tenha paciência que eu quero terminar esse raciocínio com vocês. Então, o iluminismo alcança o seu triunfo quando faz do Evangelho uma religião, um protocolo de conduta moral, de conduta ética, especialmente monástica, fora da realidade. Agora, o que nós percebemos? Por fim, na história, a filosofia, que sempre trabalhou para manter Deus fora do cenário, para manter Deus aquém, você tem logo depois, isso é meio delicado de falar, desse movimento, essa nova ordem política, a democracia, embora eu acho que a democracia é a melhor forma de governo para o homem caído, mas democracias deístas, separadas da realidade, então cresceram e ganharam força. Qual é o ápice do iluminismo? É a máxima Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Pronto, você tem todo o cenário montado. Qual? Deus sai de cena e agora o homem, debaixo do espírito dessa época, governa. A voz do povo é a voz de Deus. Por quê? Porque a igreja, quando governou, deixou uma mancha e um rastro na história. Agora nós precisamos pensar o seguinte: qual foi a reação da igreja? Claro que com algumas exceções. Quais exceções a gente poderia olhar? Pessoas que conseguiram ter um equilíbrio na mensagem do Evangelho. Já foi mencionado aqui Martin Luther King Jr., William Wilberforce no Reino Unido. Pessoas que foram exceções à regra. Mas no geral a igreja seguiu 3 respostas ao iluminismo. Qual foi a primeira resposta? Bom, não nos importa, porque afinal nós vamos morar no céu e nós vamos deixar esse mundo para trás. Por muito tempo essa foi a resposta da igreja. Chamávamos isso de evangelho, mas isso é muito mais gnosticismo do que o evangelho. É uma teologia escapista. Não nos importa a condição do mundo, afinal a gente vai deixar o mundo e vai morar no céu. Aleluia, irmão, glória a Deus. Essa era uma das respostas que cresceu no século XIX, logo após o iluminismo. Depois, uma segunda resposta era algo parecido assim: não, a igreja tem que cuidar só da igreja, vamos limpar a casa, vamos organizar o que a gente tem que organizar, vamos ser um raio de luz para o mundo, mas sem engajamento com o mundo. O que isso fomentava? Dualismo. Preste atenção, a primeira resposta: o mundo não nos importa, a gente vai morar no céu, aqui é tudo do capeta, aleluia, irmão.
política é do diabo, música é do diabo. Eu digo que o diabo gosta dos crentes porque os crentes empoderaram e enriqueceram ele. Foram dando tudo para o diabo, quem está me entendendo? Então, essa é a primeira resposta gnóstica, é aquela que condena a matéria como má por si só. A segunda resposta, vamos cuidar aqui da igreja, dos interesses da igreja, não vamos se engajar com o mundo, é dualista. É uma resposta também que separa, isso é secular, isso é sagrado. E a terceira resposta é a sacralização da política, das vertentes de política. Não, é que a resposta é a direita é de Deus. Aí os outros, não, é a esquerda que é de Deus. Qual é o momento que a gente se encontra no Brasil? Exatamente esse. Onde a gente está numa polarização, um discurso de ódio, em que estamos sacralizando a política, que é oriunda lá do iluminismo do século XVIII. Há os que dizem, não, a direita é que é de Deus. Há os outros que dizem, não, é a esquerda que é de Deus. Que resultado está tendo isso? Nenhum. E o pior, a igreja se degladiando para dizer se Deus é de direita ou se Deus é de esquerda. Gente, a construção de toda a história é a seguinte: o evangelho é o poder de Deus. Amém? Então o que nós percebemos? Escute. Agora, por que nós temos essas reações? Ora gnósticas, ora dualistas, ora sacralizamos a política como é direita de Deus, esquerda de Deus, esquerda de Deus, direita de Deus, esquerda do diabo, irmão. O diabo está na esquerda, Jesus está à direita, aleluia. Está à destra do Pai. Não é verdade? E na verdade a gente acaba por optar por essa posição política para a preservação da nossa existência, né? Não é um engajamento com o mundo. A gente não vota em uma política que nos pareça ser mais de acordo com a mensagem do Evangelho. A gente vota naquela que vai nos preservar. Quem está me entendendo? Por que você está falando assim? Quem me conhece sabe, cara, eu tinha muitas coisas para falar aqui, mas eu não posso perder a oportunidade de tentar, sobre a ajuda do Espírito, a misericórdia de Deus, trazer um pouquinho de lucidez. Porque está nos faltando sobriedade e lucidez nos nossos dias. Eu estou chocado. Então eu não estou nem um pouco interessado em que a mensagem seja legal, em que você sinta alguma coisa, um arrepio, como é que a gente vai terminar. Eu estou interessado em que no mínimo você pondere o que você vai ouvir aqui hoje. Eu já vou me sentir satisfeito. Por quê? Porque a gente está lidando com o espírito dessa época, sem compreender os mecanismos. E pior, ora chamando esse espírito de evangelho. Ora chamando tais posições, tais posturas que são resultantes disso, de evangelho. Mas eu retorno a Romanos 1,16 e minha esperança está: o evangelho é o poder de Deus. Amém? Agora eu vou te falar o seguinte, eu estou vendo a escassez de exposição do evangelho. Por isso que chegamos a tais reações. Duas coisas eu acho que eu posso dizer. Primeiro, por uma compreensão fragmentada do evangelho. A nossa compreensão de evangelho é sempre uma parte só do evangelho. Segundo, por um equívoco a respeito do que de fato é o evangelho. E no Brasil temos tanto, assim, exorbitantemente, púlpitos que têm uma visão fragmentada do evangelho e púlpitos que têm uma visão totalmente equivocada do evangelho. Então qual é a resposta de Deus? É o evangelho. O evangelho é a escatologia de Deus, é a plenitude, é a consumação, é o desenho original. Que espírito que nós estamos lidando, minha geração? Com o espírito do relativismo, com o iluminismo, com aquela ideia de que nada que não possa ser comprovado cientificamente deve ser considerado. Sabe qual é o grande lance? É que consideram qualquer pensador que seja de linha principalmente protestante é considerado um tolo. Hoje, na nossa época, nos meios acadêmicos, onde se debate de fato os assuntos pertinentes, evangélico é tolo. Você crê em fábula, você crê em superstição. Por quê? Porque o ápice da história não é Jesus Cristo,
é o século XVIII, é o iluminismo, é a filosofia, é a tecnologia, isso. Aí, liberdade, igualdade, fraternidade. Aí os crentes ignorantes dizem, evangelho, né? Sabe o que é mais difícil? É a gente entender isso. Então eu vou gastar mais tempo falando o porquê que eu vou dizer o que eu queria dizer do que dizendo o que eu queria falar. Quem está me entendendo? Porque eu falei para o Douglas, cara, eu não vou, eu fiz um pacto com Deus. Eu não vou usar o púlpito de maneira incoerente, e eu não vou usar o púlpito para ser legalzinho e queridinho na minha geração. Eu não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso. Quem está me entendendo? Você me perdoa a minha rápida introdução, ela é mais legal. Mas é que é difícil falar de assuntos um pouco mais delicados quando a plateia é muito extensa. É bom, mas é um desafio. Então, põe na sua cabeça, o Evangelho é o poder de Deus. Chegamos até aqui, ok? Ok. Pergunta, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Resposta óbvia, prática, objetiva. O Evangelho é a boa notícia a respeito da obra salvífica de Deus em Cristo. Amém? Quem sabia disso? Segunda pergunta, só umas mãos levantaram. Quem sabia que o Evangelho é a boa notícia a respeito da obra salvífica de Deus em Cristo? Aleluia, todo mundo sabia. Presta atenção, pergunta, qual é o conteúdo? Qual a abrangência? Quais as aplicações da mensagem? Porque isso eu posso falar com convicção no meu homem interior. Se nós conhecêssemos o conteúdo, a abrangência e as aplicações da mensagem em 6 meses, haja visto o número daqueles que se dizem evangélicos, essa nação seria radicalmente transformada. Por que não? Primeiro porque não consideramos o espírito da nossa época, relativismo fruto do iluminismo, que faz o apogeu da história ser o século XVIII, e trata tudo que veio antes disso como superstição, como falácia, como fábula. Mas o Evangelho é o poder de Deus, e o Evangelho é como Deus se tornou rei na terra como é no céu. Então nós precisamos compreender a mensagem que carregamos. Enquanto eu fazia algumas anotações, eu lembrei de uma frase de A.W. Tozer. Tozer disse assim: somos profetas, não diplomatas. Nossa mensagem é um ultimato, não um acordo. Somos profetas, não diplomatas. Nossa mensagem é um ultimato, não um acordo. E eu não estou, por favor, não estou estimulando nenhum tipo de violência. Por que eu disse que Martin Luther King é um dos exemplos? Porque a tal direita que nós sacralizamos prega que a violência pode ser um meio para estabelecer a ordem. Evangelho não. Portanto, a direita não é o Evangelho também. Agora, a esquerda, que muitas vezes tem vertentes interessantes a serem pensadas, e por favor, tomara que ninguém me taxe de nada, aqui é um perigo. Se é de direita ou de esquerda, o Evangelho é o poder de Deus. Falta-nos discernir o espírito da época. Uma vez discernido, precisaríamos de um pouco mais de tempo de reflexão. Repito, se isso te estimular a pensar, eu me dou por satisfeito. Pergunta, o que é o Evangelho? Vou tentar responder em alguns minutos. Primeira coisa, não vou ler muitos textos, quero ler poucos. Primeira coisa, o Evangelho tem capítulos. Diga comigo, o Evangelho tem capítulos. Então ele é uma coisa, ele é singular, porém ele tem capítulos. No Novo Testamento, há pelo menos 8 definições ou 8 desdobramentos do Evangelho. O que você quer dizer com isso? Expressões como o Evangelho de Deus, o Evangelho da glória de Cristo. Há pelo menos 8 expressões. Deixa eu só levantar uma coisa aqui. Romanos 1:1, Paulo diz: Paulo, chamado apóstolo
e enviado de Deus para pregar o Evangelho de Deus. Olha para mim, primeira coisa sobre o Evangelho, ele é de Deus. Amém? O que isso quer dizer? Que nós não temos autonomia para adaptar a mensagem a fim de torná-la mais atraente e menos ofensiva. E nem mais ofensiva e menos atraente. Traduz. Só para não dizer que eu não falei. Nós estamos adaptando a mensagem a fim de torná-la mais atraente e menos ofensiva. Como? Removendo a cruz. Aí você tem, o Evangelho é Cristo e esse crucificado. 1 Coríntios 2:2, amém? Olha aqui para mim. Tira a cruz. Remove a ofensa da mensagem. O que a gente tem? Um Cristo genérico. Faz o mesmo efeito, mas é mais barato. Dá um nome para isso, Leandro. Hipergraça. O Evangelho é de Deus, nós não temos autonomia para adaptar a mensagem a fim de torná-la mais atraente e menos ofensiva. Como tornamos a mensagem mais atraente e menos ofensiva? Removemos a cruz. Deixa só o Jesusinho. Tira a cruz da mensagem. Deus entende, o que importa é o coração. Mas já melhorou um pouco, querido, o Evangelho não melhora ninguém, ele transforma pessoas. Agora, sabe que é um problema que a nossa geração tem com a pregação do Evangelho? A gente não prega muito o Evangelho, por quê? Porque como é que você vai saber que o Evangelho transforma alguma coisa se ele não transformou você ainda? Não prego muito, por quê? Porque eu não tenho certeza da capacidade da mensagem de transformação. Mas Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para transformação. Agora o ponto principal é esse. E como que eu torno a mensagem mais ofensiva e menos atraente? Aqui também é importante, porque quando você fala mais atraente e menos ofensiva, os zelotes se levantam. Eles existem, né, pastor Paulo? This is Esparta, aquela coisa. Isso! Não, o Evangelho é de Deus, não podemos adaptar a mensagem a fim de torná-la mais atraente e menos ofensiva. Fato. Mas não podemos tornar a mensagem mais ofensiva e menos atraente. Como? Com os nossos dogmas. Com todo respeito, com essa pobreza intelectual. Isso é do diabo, isso é do capeta, isso é do Satanás. Tem que fazer assim, tem que falar assim, tem que se vestir desse jeito. Você está tornando a mensagem mais ofensiva do que ela já é. O Evangelho tem a dose ideal de atração e de ofensa. Cristo crucificado. Aleluia! Poder e sabedoria de Deus. Boa lembrança sobre os novos teólogos liberais influenciados pelo pensamento iluminista, que, pasme, o iluminismo não só tinha uma escatologia rival, tem uma teologia rival. Qual é a teologia do iluminismo? A teologia liberal. Não, a Bíblia não é exatamente isso, pastor. Está contando uma história só. Está cheio de jovens sendo formados por uma teologia liberal que está debaixo do espírito dessa época. Está roubando a literalidade das Escrituras, a verdade absoluta de Deus, amém? Por causa do espírito da época, que é o relativismo. Filho ou neto do iluminismo. Quem está me entendendo? O Evangelho é o poder de Deus, então nós acabamos muitas vezes tornando a mensagem mais ofensiva do que ela já é. Com os nossos dogmas, com os nossos aparatos religiosos que não servem para nada. Mas uma vez mais eu digo, o Evangelho tem a dose ideal de atração e de ofensa, Cristo e esse crucificado. Quem está comigo aqui, diga assim. Então agora eu vou começar a pregar, amém? Glória a Deus. Eu vou começar a pregar a partir dessa introdução e da mensagem do ano passado. Quem estava aqui ano passado?
Então, se você não estava, você assiste, porque ela é o término da introdução que eu não vou poder fazer agora. A igreja que nós estamos nos tornando, ano passado eu disse, a igreja que vai mudar o mundo não é aquela que você está indo, é aquela que você está se tornando. Aleluia! Então, haja vista o que compartilhamos no ano passado, e você vai ter acesso a esse vídeo, eu quero te estimular a fazer isso. Primeira coisa que eu quero dizer, das 3 definições, há 3 definições que eu entendo que compreendem o conteúdo e a abrangência da mensagem. Eu disse que tem pelo menos 8 desdobramentos, Evangelho de Deus, Evangelho da glória de Cristo, mas há 3 definições. Primeira, Atos 20 e 24, se você está anotando. Segunda, Lucas 4:43. Terceira, Apocalipse 14:6. Atos 20 e 24, Paulo diz ser um apóstolo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Diga comigo, o evangelho da graça. Primeiro capítulo do evangelho. Então Lucas 4:43, Jesus diz ter sido enviado para pregar o evangelho do reino de Deus. Diga comigo, o evangelho do reino. Segundo capítulo do Evangelho. E Apocalipse 14, na consumação do plano de Deus, você vê o registro do anúncio do Evangelho eterno. Diga comigo, Evangelho eterno. Terceiro capítulo do Evangelho. Então eu creio que esses 3 desdobramentos resumem conteúdo e abrangência da mensagem. Não fica chateado comigo, só diz mais uma vez, isso é pedagogia. Evangelho da graça, Evangelho do reino, Evangelho eterno. Agora presta atenção aqui em mim, em nome de Jesus. Não são 3 evangelhos, por favor. Eu estou combatendo exatamente a fragmentação da mensagem. São 3 capítulos de um só evangelho, amém? Então vamos resumir. Evangelho da graça, o que nós aprendemos? Como Deus salva. Como Deus salva? Bom, a reforma protestante já fez esse trabalho. Deus salva pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, amém? Efésios 2:8, sua salvação é uma dádiva, não uma recompensa. Sua salvação é um presente, não resultado do seu desempenho. Eu tenho dito que já seria incrível pensarmos na salvação como um dom, como um presente, que não é fruto do meu desempenho. Mais incrível é pensar na salvação como um dom de Deus. Por quê? Vou te falar um atributo do caráter de Deus que não se ensina em teologia. Teologia se aprende onisciência, onipotência, onipresença. Pastor Josué falou bem. Mas tem um que você só aprende na teologia da trincheira. Qual? Deus não é bipolar. Aleluia! É uma da notícia mais incrível que você já ouviu sobre o caráter de Deus. O que você quer dizer? Nossa salvação é dom de Deus, é um presente do Deus que não sofre transtorno de bipolaridade. Falando sobre a vocação e a eleição de Israel, Paulo diz em Romanos 11:29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Traduz, Leandro, quando Deus dá, Ele não revoga, quando Deus dá, Ele não toma de volta. Por quê? Porque Ele não te deu pelo seu desempenho, Ele te deu por causa da sua graça. Aleluia! É uma coisa óbvia. Evangelho da graça nos ensina como Deus salva. Estou escrevendo sobre isso no material lá de Cosmovisão, tem muito conteúdo sobre isso. Como Deus salva? Pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Tiago 1,17 diz que nele não há sombra nem variação alguma. Malaquias 3,6 diz que o Senhor não muda. E é justamente essa a causa por nós não sermos consumidos. Mas nós cremos num Deus que sofre transtorno de bipolaridade. Ele te salva no dia que Ele está feliz, aí no outro dia você dá uma escorregada na maionese, Ele te enfia no inferno também, te senta no colo do capeta, seu miserável. E aí você está fazendo uma coisa, qual? Meu assunto aqui não é nada do que eu falei ainda, eu nem usei a palavra rema dessa noite. Minha palavra rema dessa noite é vocação. Mas qual é o ponto? Qual é uma das razões pelas quais a gente não está cumprindo a vocação? Simples, a gente está tentando preservar a nossa salvação. Eu não tenho tempo de pregar que Deus salva pela graça,
porque eu estou tentando merecer continuar salvo até Jesus vir. E já está uma luta aí fora, irmão. Vigia que o diabo está dominando tudo. Isso é dualismo, irmão. Deus salva pela graça mediante a fé, nele não há sombra nem variação alguma. Por ele não mudar, diz o profeta Malaquias, é a causa de não sermos consumidos. Se Deus fosse como a maioria dos evangélicos do Brasil pensa, filho, a gente estava lascado. Mas Deus não muda. Quando Ele dá, Ele não revoga, porque Ele não deu mediante ao seu desempenho, Ele deu mediante a sua graça. Amém? Então, pode ter certeza de uma coisa. Qual? Romanos capítulo 8. Começa o capítulo com uma... Na verdade, Romanos é só anúncio. Romanos 8 começa dizendo assim: look at me, olhe para mim. Pois já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Amém? E termina dizendo no versículo 35: e não há possibilidade de separação alguma. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem essa era, nem a porvir, nada nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Jesus. Aleluia! Não há condenação, não há possibilidade de separação, amém? Mas só para a hipergraça não achar gancho em mim, o versículo 2 de Romanos diz: mas não há mais escravidão ao pecado. A evidência do nascido de novo é que ele está sendo santificado. Um doutor do Novo Testamento chamado F.F. Bruce disse: não há razão nenhuma para crer que um homem tenha sido justificado se ele não está sendo santificado. Não me venha com churumelas, aleluia. Amém? Fechada a porta da hipergraça, importada da América. Chega de importar as coisas, irmão. Aleluia. Como Deus salva? Pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Evangelho do reino. Por que Deus salva? Diga comigo, por quê? Essa é a perguntinha que você tinha que ter feito faz tempo. Por que Deus me salvou? Para ser um crente, aleluia. Ah, glória, glória, glória. Irmão, me ajuda aí, irmão. Congregar na minha igreja é uma luta, irmão. Nós perturba os irmãos toda semana. Por que Deus salva? Por duas razões. Não vou desdobrá-las. Primeiro, para restabelecer sua sábia soberania sobre a criação. Deus salva porque Ele está dizendo: essa coisa aqui é minha, fui eu que fiz, eu vou botar a casa em ordem. Tem a ver com uma coisa que os reformados gostam. Por que isso, e por que isso, e por que aquilo? Aquelas perguntas que não tem resposta. Aí aquele cara bem reformadão fecha a cara e diz: para a glória de Deus. É ou não é? Bem, tem que ter cara feia. Reformado bom tem cara feia. Não tem? Verdade? Eu sou meio que uma mistura de tudo. Eu brinco com os irmãos, deixa eu fazer a piada aqui, que ninguém, eu falo para os irmãos que meu sonho era um dia ser um presbiteriano. Como assim? Pregar direitinho, respeitar o esboço, não sair de trás do púlpito, não elevar a voz. Só que eu sou pentecostal. Prefiro dizer que eu sou carismático, calma. Eu sou neto e filho de assembleiano. Como é que você sabe? Ah, o cara quer ser um neocalvinista reformadinho, mas quando ora faz assim com o pé, ó. Meu Deus e meu pai. Já era. É penteca, não tem jeito. Aleluia! Aí, ó. Já começou os irmãos lá atrás, ó. Olha para mim. Deixa eu te dar uma dica. Para de avolumar. Agora virou um negócio no Brasil que eu só vou deixar no ar. Agora calvinista é esquerda e arminiano é direita. Agora nós vamos tretar nisso também. Socorro, irmãos! O que você é, calvinista, arminiano, de esquerda ou de direita? O evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Você é o quê? Depende. Soteriologia nós é uma coisa, escatologia nós é outra, eclesiologia nós é uma coisa bem esquisita, mas essa é bem esquisita mesmo. Gente, por que Deus salva? Para restabelecer sua sábia soberania sobre a criação. Primeira razão. Segunda razão por que Deus salva: evangelho do reino. Para devolver ao homem uma posição de autoridade.
Vou repetir, Evangelho da graça. Como Deus salva? Pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, em quem não há sombra nem variação alguma, amém? Seja abençoado com isso. Evangelho do reino, por que Deus salva? Para restabelecer sua sábia soberania sobre a criação, para devolver ao homem salvo, ou seja, salvação é reposicionamento, não é um fim em si mesmo, é devolver ao homem um lugar de autoridade, amém? Evangelho eterno, o que Deus salvou? O homem a quem elegeu e a criação a quem edificou. Eu não tenho como mostrar como isso responde aos variados pensamentos filosóficos. Paulo diz assim, sofismas, argumentos com aparência de verdade, mas que induzem ao erro. Mas o Evangelho no seu conteúdo, abrangência, é a resposta de Deus para um mundo em caos. Mas a pergunta é, a maioria de nós não compreende nem o conteúdo da mensagem. Então, como Deus salva? Evangelho da graça, pela graça mediante a fé. Por que Deus salva? Evangelho do reino, para restabelecer sua sábia soberania e devolver ao homem uma posição de autoridade. Evangelho eterno, o que Deus salva? O homem a quem elegeu de antemão e a criação a quem edificou. Aqui eu chego de novo num lugar que eu tenho andado nos últimos anos. Qual? Efésios capítulo 1. Eu estou lendo Efésios tem uns 13 anos, estou no capítulo 1 ainda. Alguém se identifica comigo? Eu quero terminar e falar dos dois aspectos da graça: graça salvífica, graça vocacional. A mesma graça que nos salva, nos vocaciona. Quem está comigo aqui? Então preste atenção, escute isso. Quando você olha para capítulo 1 de Efésios, se você pode, abra a sua Bíblia aí. E foi todo o meu compartilhar do ano passado. Novamente eu reafirmo, eu não vou entrar nos pormenores. Paulo está tão empolgado com a segurança da obra salvífica de Deus, que ele começa a carta e no versículo 3 ele já explode em louvor. Ele diz, bendito o Deus e Pai. O Senhor ministrou meu coração anos só com essa expressão. O que? A primeira coisa que Paulo diz sobre Deus quando salva os santos que estavam em Éfeso: Ele é um pai. O que nós aprendemos com isso? Ele deseja uma família. Quanto a gente tem falado, e Douglas e Val, quanto? Não é sobre aquilo que fazemos, é sobre aquilo que estamos nos tornando. A vocação primordial da igreja não é uma tarefa, é uma nova natureza, coparticipantes da natureza divina. Então, Paulo diz, bendito Deus e Pai. Ele explode em louvor, ele vai até o versículo 14. Tem gente que diz que Paulo era tradicional, mais reformado, mas eu acho que o bicho era penteca. Gostava de cantar, irmão. Cantava na cadeia, cantava quando escrevia. Começava a escrever as cartas para os irmãos, já começava, terra, água, fogo, capitão planeta. Ele está só pensando nos santos de Éfeso, ele já explode em louvor. Irmão, de todo o meu coração, de todo o meu coração, de toda a verdade que é em mim, a coisa mais especial de estar aqui é estar aqui. Não é a plataforma, minha esposa testemunha ao meu favor, os irmãos, eu não careço de plataforma, mas eu fui liberto faz um tempão disso. A coisa mais especial de estar aqui é estar aqui com vocês. Porque bendito Deus que se revela como Pai. Amém? E aí ele vai falar das bênçãos espirituais. Ano passado eu disse que são 5. Ele diz eleição, adoção, redenção, revelação da vontade de Deus e o Espírito Santo como um dom. Pegou aí, irmão? Diga comigo, eleição, adoção, redenção, revelação da vontade de Deus, o Espírito Santo como um dom. Não o dom do Espírito. Eu disse e repito, a principal manifestação do Espírito Santo não são dons, sinais ou prodígios. A principal manifestação do Espírito Santo é tornar uma pessoa parecida com Jesus.
O Espírito Santo não é um calafrio e uma lágrima, é aquele que de glória em glória está nos transformando na semelhança do primogênito de Deus. Para quê? Para que desfrutemos do mesmo tipo de relação que ele, primogênito, tem com o Pai. Aleluia! Esses dias eu estava conversando com o nosso time, está aqui, parte do nosso presbitério, Fafijá, que eu falei, cara, a gente tem muita coisa que a gente quer fazer, a gente quer salvar o mundo inteiro, a África toda, tem dia que a gente levanta salvando a Coreia do Norte inteira, mas eu disse, se o nosso desejo por missão é em detrimento de perdermos os entranháveis afetos, não se justifica. Traduz, Leandro. Não, vamos ganhar o mundo inteiro. Temos uma tarefa? Temos uma tarefa. Mas aí a gente tem tanto programa, mecanismos e coisas ativistas, parece o Greenpeace, que a gente está comprometendo a essência da nossa vocação, que é sermos uma família. Estamos perdendo os entranháveis afetos, quem está me entendendo? Então o ponto que a gente precisa refletir aqui, gente, raciocina comigo. Pensa comigo, Paulo fala sobre as bênçãos espirituais, é completo, o que ele está querendo dizer? Quando Deus empregou o seu poder, Pedro fala isso na segunda epístola também, quando Deus empregou o seu poder para nos salvar, Ele nos deu tudo para uma vida piedosa. Traduz, quando Deus nos elegeu e nos salvou, não faltou nada. Paulo diz, Ele nos elegeu, nos adotou, nos redimiu, nos revelou a sua vontade e nos deu o seu Espírito. Olha para mim, está te faltando o que mesmo? As pessoas perguntam para mim, Leandro, como é que você está? Eu digo, melhor do que eu merecia. Que eu fui eleito. E Jesus diz, quem mais foi perdoado, muito ama. Tem gente que não entende, mas quando você é um ex-dependente químico, que se tornou órfão de pai aos 14 anos, que tem a 6ª série no diploma escolar, e que nunca fez um curso de teologia, e por graça e misericórdia, serve a igreja do Cristo de Deus no mundo, isso para você faz sentido. Isso para você tem um pouquinho mais de significado, ser eleito, ser adotado, ser redimido, receber revelação da vontade de Deus e receber o seu Espírito. Então Paulo traduz a bênção, o que ele chama de bênçãos espirituais. Olha para mim, eu disse isso tanto que virou quase que um mantra. O que são bênçãos espirituais? São todos os recursos que Deus nos deu gratuitamente em Cristo, para que por intermédio do Espírito nos tornemos e cumpramos o que originalmente Ele nos criou para ser e fazer. Vou repetir. O que são bênçãos espirituais? São todos os recursos que Deus nos deu graciosamente em Cristo, para que por intermédio do Espírito nos tornemos e cumpramos aquilo que originalmente Ele nos criou para ser e fazer. Quando Paulo conclui isso, só resta uma coisa para Paulo, que não é pedir mais. Percebi que nas orações apostólicas, a gente já gastou quase um ano estudando as orações apostólicas, não existe a palavra mais. Por quê? Porque eles tinham convicção, tinham clareza do desenho de Deus, da obra salvífica de Deus, não cabe pedir mais alguma coisa. Paulo orou uma única coisa, na verdade ele orava isso incessantemente. Ele disse assim, eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem Ele é, a fim de que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados e saibais qual é a real esperança da vossa vocação. Anos atrás isso mudou a história da minha família. Essa oração, fui convencido pelo Espírito que se Paulo, alguém considera Paulo um homem de revelação aqui? Sacode a mão e diz sim. Se tem uma coisa que ele dizia, orar incessantemente, eu fui convencido pelo Espírito a entender por quê, pastor Paulo. Eu quero saber o que é esse cara. Ele não pedia mais vitória, mais bênção financeira, vai passar a chave do carro, pelo amor de Deus. É que o evangelho da prosperidade foi atualizado, não sei se vocês já sabem, agora é coaching.
Que evangelho da prosperidade é feio. Agora você tem que mudar seu mindset, cara. O Leandro é um fanáticozão contra o coach. Não, eu não sou contra coach, é uma ferramenta incrível. Púlpito é lugar de evangelho. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Então, vamos terminar, amém? Pegaram a piadinha, viu, Douglas? Eu ia encerrar, mas a voz do povo. Você lembra que esse foi o jeito que o iluminismo afastou Deus de vez, né? Brincadeirinha à parte, guarda essa verdade. É o espírito da época. Tira Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Mas está escrito, é relativo. Então qual é o ponto aqui para a gente fechar? Essa era um raciocínio assim um pouco mais abrangente, mas eu acho que até aqui é suficiente. Eu quero observar uma coisa. Pedro, quando escreve a sua segunda epístola, e ele fala da obra salvífica de Deus, ele não usa a expressão bênçãos espirituais, mas ele fala grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquemos coparticipantes da natureza divina. Primeira de Pedro, capítulo 1 em diante. Quando ele conclui, ele vai dizer, irmão, vocês foram salvos, Deus chamou vocês para participar da natureza dele, top. Aí ele vai dizer, portanto, acrescentem à fé virtude, a virtude ao conhecimento ao domínio próprio. Ele está falando o que Paulo fala aos Filipenses com outra expressão, qual? Desenvolvei a vossa salvação. Quando Pedro termina, esse é um texto-chave, anota aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro, na verdade, deixa eu ver. 2 Pedro 1, 10. Ele diz assim, portanto, irmãos, olha aqui para mim, façam firme a vossa eleição e vocação. Diga comigo, eleição, vocação. Então Pedro estimula os irmãos a desenvolverem a salvação. Paulo estimula os filipenses a desenvolverem a salvação. Paulo ora pelos efésios por compreensão da vocação. Meu Deus! É que são dois aspectos nos quais eu devo desenvolver a minha salvação. Escuta isso rapidinho. Primeiro aspecto, no que diz respeito à transformação da minha natureza, à semelhança da natureza de Cristo. Isso é obra exclusiva do Espírito, de glória em glória. 2 Coríntios 3,18. Primeiro aspecto onde minha salvação deve ser desenvolvida, obra totalmente exclusiva do Espírito de Deus. Olha aqui, Deus não requer esforço, Ele requer entrega. Quando Paulo diz, portanto, irmãos, rogo-vos pela compaixão de Deus, que vocês se apresentem como sacrifício vivo. Fafa, que está aqui, meu amigo do time de presbitério, falou de Romanos 12, algumas semanas atrás, e ele disse assim, o portanto de Paulo é tudo aquilo que ele vinha dizendo de Romanos, que é o Evangelho. Quando ele chega no capítulo 12, ele diz assim, portanto, se você entendeu tudo o que eu disse, as muitas compaixões e misericórdias de Deus envolvidas na sua salvação, qualquer atitude menor do que uma entrega voluntária, total e irrestrita, é irracional. Qual que é a nossa dificuldade de entender isso, né? É que a gente não é bom de Bíblia, daí eu tenho que ir lá explicar e eu não tenho tempo. Mas quem entende, entende, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora eu quero concluir te mostrando o seguinte. As palavras-chave que pulsam no meu coração, eleição e vocação. Eu fui eleito para uma vocação. O que é desenvolver a minha salvação? Quando Paulo fala sobre isso, ele começa com um portanto. Portanto, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2,12. O que é o portanto? É que ele está falando a semelhança de Jesus. Ele está dizendo, Jesus, não para a salvação, foi eleito para uma vocação. Mas só tinha um jeito de ele cumprir a vocação dele. Paulo diz, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A conclusão de Paulo é, se assim é, desenvolvam a vossa salvação. O que Paulo está falando? É que só tem um jeito de você cumprir sua vocação. Qual é? Identificando a sua cruz.
Como é que é isso? Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua. Querido, tem uma cruz que é sua, tem uma que é minha. Cristo tinha dele. Qual é o ponto aqui? É que eu só vou me tornar e fazer o que eu fui originalmente criado para ser e fazer, quando eu tomar a minha cruz. Agora, a cruz, no Evangelho da Prosperidade, atualizado como coach e hipergraça, virou sinônimo de sofrimento. Mas cruz não é sofrimento, cruz é vocação. Cruz é a causa da nossa morte. Traduzindo, a gente foi eleito, salvo, para morrer. Vou te falar duas coisas, eu vou ler um versículo bíblico para a gente concluir. Mas quero falar, o Senhor vinha ministrando meu coração. A gente recebeu o pastor Paulo, que vai falar amanhã pela manhã. E ele um dia no carro, não sei se ele lembra, estava a Fran atrás e o Ben segurando aqui no puxador. Ele disse assim: Leandro, o que queima no seu coração? Falei: pastor, a maturidade da igreja. Aí ele se inclinou desse jeitinho carinhoso dele e disse assim: Fran, sabe que ele vai morrer disso, né? Aí a Fran riu, ele falou: não, se ele morrer de outra coisa, deu errado. Aí era a chave, pastor Paulo, de entendimento que Deus queria virar. Porque quando começa a chegar no final do ano, o senhor sabe o que eu estou falando. Eu estou com 38 e já estou me sentindo assim: eu não consigo, Jesus. Tudo que eu queria era ser um cara normal, ficar em casa todas as semanas e ver o bem crescer, sem no final do ano fazer uma conta e descobrir que 7 meses da vida do bem eu estava fora de casa. Mas aí o Senhor disse assim: mas é a causa da sua morte. Olha para mim, irmão, no nosso atestado de óbito tem que estar escrito assim, causa da morte, : cumprimento da vocação. Agora deixa eu te explicar o que eu não vou conseguir, e eu estou muito esperançoso que o pastor Paulo fale sobre vocação amanhã, né? Fica a dica, rola a bola, em algum momento, com muito mais envergadura e capacidade do que eu. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. A maneira mais simplista de traduzir vocação, Neto, quando você identifica um problema no mundo e se sente como a única pessoa capaz de solucioná-lo. Pronto, então qual é a marca? Angústia. E eu pensei que em algum lugar da minha caminhada com Jesus, essa angústia ia embora. E eu achava até que eu tinha um problema, porque eu vejo as pessoas pregando um evangelho que vai dar tudo certo, que o seu futuro é brilhante, que você é o cara. E eu vivo com uma angústia no meu interior, dizendo: a igreja é como uma menininha que não tem seio, brincando de casinha. Eu digo: por que, Senhor? Por que para mim não parece tão legal como parece para os outros? Ele diz: porque sua vocação é dar sua vida. Como é que é isso? Na hora certa, que ele diz para nós: vai fazer academia, emagrece, você vigia. Mas na hora que você morrer, não vai ser de acidente. Vai ser que os seus nervos vão ter estourado, porque você deu tudo pregando o evangelho. Vai ser que o seu sistema nervoso vai entrar em pane, porque vocação, causa da morte. Olha para mim, cruz não é sofrimento, cruz é vocação. Jesus tinha que se tornar o Cristo, o Salvador, só por meio da cruz. A cruz é o jeito de você se tornar e cumprir o que Deus te criou para ser e fazer. Por isso ele te elegeu. Você estava indo bem, aí o pecado entrou, você desviou. Indo bem para onde? Indo bem para o matadouro. Estava dando certo. Deus ia te abater no final do ano. Você achava que você era o piruzão do bagulho, mas você é o peru de Natal. Quem está me entendendo? Mas daí você desviou, Deus te salvou. Para quê? Para te botar na rota do matadouro de novo. Por quê? Porque nós somos o povo da nova era. Aleluia. Da era do reino de Deus. Os que provaram os poderes da nova era. Hebreus 6, não escandaliza não, irmão. É Bíblia, nova era de verdade é a gente. O resto é fake news. Quem está me entendendo? Agora escuta, vamos terminar, aleluia. O iPad até acabou a bateria, mas acabou agora, Douglas. É brincadeira, ficou preto. Quem me dá 5 minutos para encerrar? Levante sua mão.
5, 10, 15, 20, 25. Povo de Deus, hein? Povo diferente. Conferência de Discópio é diferente, né, gente? Amém? Vocês estão felizes ainda? Deixa eu te falar uma coisa. Efésios 4, 7. Agora eu terminei. Palavra de escoteiro. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se Deus te salvou para estar com Ele, te elegeu para estar com Ele, abre Efésios 4. Por que Deus, no dia que você veio para frente e fez aquela oração bonita, Jesus, eu entrego a minha vida para você. Por que quando você fez essa oração, se o plano de Deus é você estar com Ele, por que Deus não fez isso aqui, ó? E você foi arrebatado. Olha, gente, presta atenção no que eu estou te falando para você não torcer. Olha que Deus maluco. Que Deus meio doido, que o nosso evangelho é o seguinte: num dia que estava de bom humor, Ele nos salvou e disse, anda direitinho para não sentar no colo do capeta de novo, senão eu te boto no inferno. Se você ficar direitinho até o dia que meu filho voltar, você vai ser salvo. Aí o filho dele, que também é meio doido, isso na concepção dos evangélicos, por favor, disse, ó, salvei vocês, partiu, céu, venho sem demora. Já faz 2000 anos. Qual que é o conselho dele para nós? Se mantém salvo aí, negão, senão o capeta te abraça, aleluia. Se Deus é assim, Ele é sádico, sim ou não? Mas Deus não é sádico, Ele é um pai, Ele tem um propósito. Por que você não foi arrebatado para o céu, quando no dia que você descobriu que era eleito por meio da pregação do Evangelho? Porque a única coisa que justifica a sua existência no mundo ainda é o cumprimento da sua vocação. É que você nasceu para solucionar um problema na criação. Ah, mas e eu, Leandro? Nasceu no mundo, você tem uma vocação. Porque você nasceu no caos. Agora deixa eu te explicar. Paulo fala em Efésios 4, 7 assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Diga comigo, medida. O grego é metron. O que é metron? Olha para mim. Esfera de atuação, extensão demarcada. O que é isso? É que as duas maneiras de você entender sua vocação. Primeiro, quando você identifica um problema no mundo e sente-se como a única pessoa capaz de solucioná-lo. Você não é, você só sente como se fosse. Qual é a marca disso? Angústia. Só que essa coisa que te angustia, quando você entra nela, flui graça. É uma doideira. Paulo diz, a graça é de acordo com o metron. O que ele está dizendo? Acha o seu lugar, acha a sua geografia, acha a sua esfera de atuação, e você vai continuar sentindo angústia, mas quando você desenvolver, vai fluir graça. Quais são as marcas da vocação? Angústia, graça. Qual é o seu metron? Agora deixa eu te falar resumidamente e de maneira genérica para a gente orar. Novamente citando N.T. Wright, ele diz uma coisa incrível. Ele diz, na antiguidade os deuses pagãos tinham seus templos. E todo deus no seu templo tinha o seguinte, olha aqui para mim, gente, uma imagem no templo, correto? Qual era a proposta disso? Representatividade daquela suposta divindade. Templo, imagem no templo. De acordo com o propósito eterno, o assunto do nosso livro, Cosmovisão Profética, o templo de Deus, o Deus verdadeiro, sabe qual é? A criação. Apocalipse 21 diz que ele vai voltar para o templo. Sabe o que o Deus verdadeiro fez? Ele criou um templo, tudo estava pleno, mas o pecado gerou desordem, mas no templo, Ele colocou uma imagem dele. Qual é a vocação de todo aquele que foi eleito? Ser uma imagem no caos do templo que vai ser restaurado. E isso é profético quando Jesus entra no templo em Mateus 21. Quem está comigo? Esse templo aqui, ó, criação, está sendo restaurado. E nós somos a imagem do Deus do templo. Qual é sua vocação? É mostrar, é refletir a bondade, o amor, a ternura, a sabedoria do Deus do templo
em alguma área caótica do templo. Te coloca em pé, se possível. Quem me entendeu aqui nessa noite, diga assim: muito obrigado, irmãos, pela honra de servi-los. Se você pode, comece a falar com o Senhor. E eu quero te pedir que você ore uma única coisa, que eu também vou orar por vocês e por mim. Diga: Deus, ilumina os olhos do meu entendimento. Talvez a gente pode pedir que, como os discípulos no caminho de Emaús, o nosso coração seja aquecido na medida em que os nossos olhos são iluminados. Ou talvez ter o coração aquecido é a chave para termos os olhos iluminados. Aqueles discípulos de Lucas 24 iam frustrados porque tinham uma expectativa de autopreservação em Jesus, mas quando Jesus se apresenta, corrige a vocação deles. Olha para mim, sabe o que acontece? A primeira coisa, o coração queima. A segunda coisa, os olhos são iluminados. Por quê? Porque um verdadeiro discípulo de Jesus, quando ouve sobre vocação, o coração queima e os olhos são iluminados por causa da luz do fogo interior. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse dia especial. Eu quero te pedir por todos os que estão aqui reunidos, e não apenas por aqueles que estão aqui, mas por todos que na nossa nação invocam o nome do seu Filho, Senhor deles e nosso. Pai, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso entendimento. E Pai, eu te peço, a começar por mim, pela Fran, pelo bem, pela família dos que creem, se estendendo aos meus amados irmãos. Senhor, aqueça nosso coração. Não nos permita ouvirmos mais uma série de boas palavras sem operacionalizarmos tudo aquilo que já ouvimos até aqui. Que sejamos desafiados pelo seu Espírito, Senhor. Pai, nos dá discernimento do espírito dessa época. Qual é a nossa milícia nessa época? Qual é o espírito? Qual é, Senhor, a potestade do ar que a minha geração lida? E, Senhor, abre-nos a compreensão do Evangelho completo. Abre-nos a compreensão do Evangelho como um todo. Porque, mais uma vez eu reafirmo aos quatro cantos dessa cidade: o Evangelho é o poder de Deus. Bendito é o nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado, Douglas.